Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 15. Um texto conhecido de todos nós, a resposta de Jesus. Jesus falando, depois de ser criticado pela murmuração dos fariseus e escribas, e dizia que Jesus comia, sentava com os pecadores. Então surgem essas três parábolas, que é uma história imaginária para se dizer verdades. O texto que você conhece diz assim a palavra do Senhor, amém? Continuou, Lucas 15, 11. Glória a Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, foi para uma terra bem longe. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de apacentar ou cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem pão? Depois consegue mudar a versão para mim? Na revista atualizada, estou usando a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu queria trabalhar em cima da sentença, na sentença de pão e não comida. Empregados de meu pai têm pão de sobra e eu aqui morrendo de fome. Vou ler aqui no meu texto então, o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregadores, empregados ou trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu queria que você repetisse comigo o versículo 21, amém? 1, 2, 3. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Pai Celestial, essa é a tua palavra, e nós cremos que ela é poder para falar aos nossos corações hoje, Senhor, produzindo fé em nossas vidas. Ó Pai, repreende tudo que é contrário à tua palavra, quebra toda a fortaleza hoje, e faz-nos entender a tua palavra nesta noite, e me ajuda, através do teu Espírito Santo, a comunicar à tua noiva, a igreja que o Senhor comprou com o seu sangue, a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Glória a Deus. Tome assento, querido, amém. O texto nós já adiantamos,
São umas 3 parábolas de coisas que se perderam. E Jesus estava sendo aqui criticado por aqueles fariseus que estavam murmurando contra o Senhor, porque o Senhor estava no meio dos pecadores. Então o Senhor começa a falar as 3 parábolas para dar direção à sua vinda. O que Jesus veio fazer? Ele veio exatamente fazer isso, né? Buscar o que se havia perdido. Em Lucas, né, também 19, ele diz isso. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então o Senhor conta essa parábola dizendo sobre certo homem que tinha 2 filhos. E o texto diz que o mais novo pede para que o pai desse os bens dele. E nós já ouvimos tantas mensagens nesse texto, né? E algumas revelações de Deus muito lindas. Esse filho pródigo está dentro da fazenda do seu pai e ele não toma essa decisão de uma hora para outra. Ele sendo novo, ele nem poderia pedir os bens, até porque o seu pai ainda estava vivo. Não podia repartir a herança. E a maior parte ficaria para o filho mais velho. Você já conhece, né, algumas partes teológicas desse texto, mas como toda a igreja já conhece, eu quero ir à aplicação para a nossa vida hoje. E é interessante, muito interessante, quando nós ouvimos uma vez que esse pai não discute com esse filho. O pai não discute com o filho, você não vê o relato da discussão com o filho, dizendo: filho, você é mais novo, por que você quer esse dinheiro? O pai não discute. E por que esse pai não discute? Porque esse filho estava morto, e com morto não discute. Tem morto que toma decisão. E às vezes a gente fica batendo em cima de gente que morreu, e quem morreu você tem que orar para Deus ressuscitar. E esse pai então não discute, ele vai dizer no texto lá embaixo: porque este meu filho estava morto, ele reviveu. Então o pai não discute. Por que você vai embora? Por que você vai tomar essa decisão, meu filho? Ele está morto, e morto não discute. Então ore para que Deus traga vida a quem morreu e possa trazer de volta quem estava perdido. Então a grande alegria desse pai foi quando ele disse para o filho, para o irmão do filho pródigo, dizendo: olha, o teu irmão, esse meu filho, ele estava morto, ele reviveu. Por isso que nós não discutimos. Se você tem alguém que está morto espiritualmente, e você dizendo: pastor, esse menino, essa menina, esse marido, essa mulher, não me ouve, está morto. Começa a falar com quem pode ressuscitar o teu morto, que ele vai trazer de volta. E como inicia tudo isso? A gente pensando no texto, o que a gente vai imaginar nesse texto? Que ninguém toma uma decisão para sair da casa do pai, do cuidado do pai, de uma hora para outra. Com certeza ele não tinha naquela época o WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, mas Satanás sempre dá um jeito de poder tentar tirar do pai os filhos. Esse é o trabalho dele. Ele quer nos roubar a paternidade. Então, hoje ele tem umas ferramentas muito boas, né? A internet, a comunicação que é tão boa, mas ele consegue entrar, né? Ele consegue entrar com mais facilidade. Mas naquela época, esse garoto ele começou a escutar coisas, ouvir notícias. De alguma forma, a notícia começou a chegar e começou a encher o coração desse rapaz, a ponto dele querer sair da casa do pai. E a Bíblia conta para nós que o pai dividiu a herança entre eles. E a Bíblia diz que não muito tempo, ou seja, a gente pode conjecturar que o pai deu uma parte da fazenda, ele negociou, ele vendeu, né? O fato, alguns bois, alguns animais, o fato é que ele recebe o dinheiro e o desejo dele é não estar mais na casa do pai. Porque o trabalho do adversário é ele concluir o que ele começou lá com Adão e Eva. É separar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar o que se havia perdido. O texto chega a dizer para nós que aquele que crê, a saber, crê no nome de Jesus, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o filho do homem se fez homem para que o homem pudesse ser filho.
o Filho do homem se fez homem para que o homem pudesse se tornar filho. Porque o trabalho dele é nos tirar da paternidade do Pai. E veja que ele consegue. E o texto vai dizer para nós que esse filho faz escolhas erradas. Irmãos, o inimigo, ele não pode entrar na mente de ninguém. Do crente não pode, do filho não pode, mas ele sugere edifícios de pensamento. Você quer ver? Capítulo 6 de Efésios, isso dá outra pregação, mas só para iluminar nossa mente. O texto diz que depois que nós vencemos tudo, permanecemos firmes, correto? Aí diz para você, você venceu tudo, você se revestiu disso, daquilo, da sandália, do couraça, da justiça e tal. O texto, Paulo vai trazer de novo mais um alerta para alguém que já venceu, para alguém que é campeão e para alguém que está revestido. Ele fala assim: você coloque o escudo da fé, porque Satanás não respeita quem venceu. Ele vai continuar mandando setas, porque ele vai dizer: o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. E creia que todo incêndio começa com um fogo pequeno. Então ele não respeita, ele sugere edifícios de pensamentos. Então esse moço toma decisões erradas. Ele tinha direito naquilo que o pai daria para ele. E outra coisa, o tempo não roubaria o valor dos bens que eles iriam receber. Quanto mais o tempo passava, o que ele tinha, o que ele ia possuir por herança, ia valorizando. Mas ele se antecipa, vai se antecipar e sai do cuidado do pai. Então esse moço, ele todo dia de manhã, ele comia do pão que o pai colocava na mesa. Todo dia ele estava sob a proteção do pai. Mas o desejo dele de sair da vontade do pai não veio de uma hora para outra. O inimigo estava conseguindo tirar. E qual era a grande passagem para ele? A grande passagem para ele era o dinheiro. Só precisava do dinheiro para ele poder ir. Então, quando a Bíblia diz que ele vai para um lugar bem longe, ele se afasta do pai. O desejo dele não era não só estar mais na casa do pai, mas ele queria estar bem longe do pai, dos olhos do pai, do cuidado do pai. Ele queria ser o seu próprio Senhor. Mas glória a Deus, que o dinheiro que foi a passagem de volta, Deus trouxe o arrependimento. A passagem que levou ele, que era o dinheiro, o arrependimento é a passagem de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse rapaz, a Bíblia diz que ele não está mais debaixo da proteção do seu pai, que era o seu tutor. Ele está longe do pai. E agora ele faz o que ele quer da vida. E muita gente que sai da casa do pai diz: agora eu vou viver a minha vida. Eu faço o que eu quiser da minha vida. E é verdade. A pessoa pode fazer o que quiser da vida. Mas lembre-se que não terá mais o governo do pai. E quando não tem mais o governo do pai, não tem mais também a bênção do pai. Vai para longe do pai, sai da presença do pai. O começo é bom para ele, cheio de coisas que satisfazem a carne, a vontade. Ele gasta a sua juventude, o seu talento, que aliás foi dado pelo pai. O inimigo consegue, de uma certa forma, manipular. E pessoas de talento que o pai deu, ele consegue tirar da casa do pai, consegue tirar do cuidado do pai, e começa a gastar a juventude, a força, o talento, que tudo foi dado para o pai. E nós devemos honrar o pai com aquilo que o pai nos deu, com talento. E por que não dizer com os nossos bens, né? Ele sai da presença do pai, ele vai viver então gastando. Aí o texto vai dizer para nós que depois dele ter consumido tudo, a Bíblia diz para nós que houve uma fome naquele lugar. E o texto vai dizer para nós, no versículo 16, acompanhe comigo por favor:
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu oro para aqueles que foram roubados da casa do Pai, que tenham muita necessidade para se lembrar da casa do Pai, para se lembrar da casa do Pai, que ninguém dê nada. E o pior, irmão, é que quando ele estava apacentando os porcos lá, até os porcos não deixavam sobrar nada para ele. O negócio era tão forte que ele estava apacentando o porco. Espera aí, porco, sai para lá, porco. Eu penso, irmão, que o porco dava uma cabeçada nele. Aqui não, meu irmão, aqui é meu. Aqui o negócio está feito, está estreito para o teu lado. Aqui não é o teu lugar, você tem que voltar para algum lugar. Era um porco quase falando isso para ele, de alguém que estava longe da casa do Pai, de alguém que se afasta do Pai. Aonde ele se encontra? Na lama. Mas glória a Deus, se você trouxer um porco para dentro, lavar ele, limpar ele, você abrir a porta porque ele está na lama. Mas a ovelha não, a ovelha volta. Amém? Glória a Deus, a ovelha volta em nome de Jesus. Se você limpar, ela fica de volta. Glorificado seja o nome do Senhor. E ninguém lhe dava nada. E mesmo que alguém desse alguma coisa para ele, o que ele necessitava não estava lá onde ele estava. O que ele necessitava estava na casa do Pai. O que ele precisava não estava longe. O que ele precisava sempre esteve na casa do Pai. Por isso que eu gostei desse hino no final, quando nós cantamos: Tu és tudo que eu preciso. E tudo que eu e você precisamos já está aqui, já está conosco. Não deixe ninguém lhe roubar essa paternidade. Irmão, isso é tão forte. É tão forte que o inimigo consegue isso de uma maneira nesse rapaz, que ele estava cego. Ele vai dizer, não sei se você vai lembrar, o texto vai dizer, você lembra com certeza. Ele vai dizer assim, ele vai lembrar da casa do pai e vai dizer: lá na casa do meu pai tinha pão, tem bastante pão. E ele vai dizer a seguinte coisa: eu não sou mais digno de ser chamado o quê? Na mente daquele jovem, a filiação dele já tinha se acabado. O diabo já tinha conseguido destruir a mente dele. Aquele homem já estava... O que o inimigo queria fazer, ele tinha conseguido. O texto vai dizer para nós que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Louvado seja Deus, que ele lembra que na casa do pai tem pão fresco. Que na casa do pai tem pão fresquinho para ele se alimentar. Tem um pão gostoso para ele se alimentar. Quando alguma mãe vem falar comigo: pastor, ora pelo meu filho. Oro sim. Senhor, faz esse moço lembrar do pão que tem na casa do pai. Pastor, ora pelo meu marido se afastou. Senhor, faz ele lembrar do pão que ele comia na casa do pai. Senhor, pastor, ora pela minha esposa, para ela voltar. Senhor, faz ela lembrar do pão que tem na casa do pai. Traz a memória do pão. Irmão, pão é uma coisa muito gostosa, né? Ele lembrou do pão. Ele caindo em si, ele lembra do pão que tinha na casa do seu pai. E logo no versículo 18, 19 e 20, esse moço faz uma oração teológica. Eu não sei se você já reparou essa oração. Você conseguiu colocar dentro da minha versão? Vamos ler o texto, 18, 19 e 20. Olha o que o texto vai dizer. Então, caindo em si, versículo 17, e disse: quantos trabalhadores têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. Olha o que ele diz. Esse sentido aqui não é alguém que está sentado, é de alguém que está caído, para poder se levantar
e abrir os olhos para saber aonde ele está caído e que precisa se levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pão é tão poderoso que só de lembrar dele faz o caído começar a se levantar. O pão é tão poderoso, o pão do céu tem tanto poder que só se lembrar dele o caído tem força para se levantar. Arabanda suricandarai. Ele começa a trabalhar na mente dele. Já começa a desfazer as fortalezas, os edifícios de pensamento que Satanás gerou na mente para tirá-lo da casa do Pai. Já começa com a lembrança do pão que tem na casa do Pai. Creia. Quando você orar, faça uma oração dirigida. Senhor, o meu filho, eu tenho muitos alunos aqui de escola bíblica dominical que me abraçam, me chamam de tio Paulinho pastor. Cada galalau desse tamanho. Teve um outro dia que foi na congregação me visitar o Paulinho. O Patrick tem 3 metros, sei lá, o garoto é enorme. Mas de vez em quando eu encontro com alguma mãe e pergunto: cadê o menino? Pastor, ora, o menino está perdido. Pastor, ora, a menina está perdida. Começa a orar. Deus traz a lembrança do pão da casa do Pai para que o caído comece a se levantar. As fortalezas começam a cair só em pensar no pão. A fortaleza começa a cair assim, primeiramente. Somos conduzidos pela mente. Tudo que nós fazemos, a mente nos conduz. Você está caído, você vai assim: rapaz, os olhos abriram. Olha onde é que eu estou. No meio de uma lama de porco. Os olhos se abriram. Os olhos se abriram. Aí ele atenta e o pensamento vem. Porque com certeza aquele pai estava orando: Senhor, aonde meu filho está, traz meu filho de volta. E quando ele pensa, levantar-me-ei, ele gerou na mente o mesmo, lembra do pensamento dele de sair, que foi gerado no tempo? Deus agora começa a trabalhar o inverso. A volta já começa a ser feita. Eu quero que você creia que as tuas orações estão subindo e a volta já começou a ser gerada naquele que você está clamando para poder voltar para a casa do Pai. Creia nisso, ele vai voltar, ela vai voltar. Continue orando. Não fique falando tarará, tarará, tarará. Minha mãe nunca ficou falando no meu ouvido. Eu me lembro que eu cheguei uma vez, meu irmão, aquela vez eu não esqueço nunca. Eu cheguei tão bêbado em casa. Minha mãe morava numa casa, num apartamento, tinha uma sala enorme. Eu acho que eu consegui vomitar a sala toda. Tudo, vindo de uma churrascaria, bêbado de final de ano. E a minha mãe limpando, dizendo: Paulo é teu. Paulo é teu, Senhor. Paulo é teu. Tu tem uma promessa na vida do meu filho. Meu filho é teu. Continue orando, porque vai voltar. Vai voltar. E vai começar o processo. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. E quando você começa a clamar pelo pão, o pão já começa a fazer o trabalho lá e começa desfazendo. É desfazendo tudo que o diabo fez. Ele vem desfazendo. Veio desfazer e veio trazer a vida aonde ele gerou a morte. Por isso que o pai falou: estou alegre, porque eu não discuti com o morto. Eu não bato boca com o morto. Morto eu oro, porque o morto Jesus traz de volta. Meu irmão, eu quero que você creia, em nome de Jesus. Então ele começa a dizer: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Olha o que ele vai dizer. Ele começa a ensaiar: irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Irmãos, ele pecou contra o pai. E esse texto aí está só na mente dele. Quando ele começa a orar, diz assim: olha o que ele diz: irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é uma confissão diante de Deus. Ele está dizendo, aquele menino que queria uma vida, vamos falar, dissoluta, ser dono de si, ele começa a dizer que as leis que regem sobre a vida dele é as leis que estão no céu. Olha que oração teológica.
Olha o que ele está dizendo. Eu direi, Pai, pequei contra os céus. Quando o homem quer se consertar, ele não se conserta primeiro aqui embaixo, porque ele não violou a lei de homens, ele violou a lei dos céus. E quando ele se curva diante do Pai, dizendo, eu pequei contra os céus, as leis que regem a minha vida, não é as leis dos homens, mas é as leis que ele criou, e eu já estou confessando e pedindo perdão. Olha que coisa tremenda que ele está dizendo. Eu pequei contra os céus. Agora, Pai, foi diante de ti, mas o meu pecado não foi contigo. Eu pequei contra os céus. Porque as leis que regem a minha vida é as leis que foram feitas nos céus para a minha vida. Satanás já começa a perder aí, meu irmão. Porque ele já começa a dizer que a lei, isso é uma oração teológica, pequei contra os céus, isso é uma confissão verdadeira. Porque, irmãos, uma vez eu me lembro, eu não esqueço isso nunca. Diácono, obreiro da igreja, que pregava em algumas igrejas em Niterói, São Gonçalo, na região onde eu trabalhava. E tinha um jovem lá que era líder de juventude. Esqueço o nome dele agora, mas ele era gerente de um supermercado e me chamava para pregar. E um rapaz muito avivado, um rapaz muito talentoso na palavra, noivo. Encontrei com ele no supermercado, vinha me falar com muita alegria, estava sempre disposto, sempre tinha uma palavra, já vamos agendar, hein? Você vai voltar lá. E quando ele me olhou, não olhou nos olhos, baixou a cabeça. Eu falei, não está bem. E não está bem espiritual. Ele não está bem espiritual, porque eu estou entrando dentro do supermercado, estou vendo ele. Ele não estava triste, ele não estava cabisbaixo. Quando eu começo a entrar, quando eu vou falar com ele, ele curva a cabeça. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? Conta para mim. Ele falou, rapaz, eu estou retornando agora, porque eu e minha noiva cometemos o pecado de fornicação, e minha noiva está grávida. Aí eu falei, rapaz, meu Deus do céu. Mas aí eu falei, como é que está a tua vida espiritual? Não. Olha o que eu perguntei ele, como é que está a sua vida espiritual? Não, já conversei com o meu pastor, já estou retornando. Eu falei, eu não te perguntei isso. Eu não te perguntei isso, não. Você não pecou contra o pastor. Quando você estava lá fazendo escondido, não foi contra o pastor que você pecou. Você e tua noiva pecaram diante de Deus. Você já pegou na mão dela, ajoelhou. Quando é que vocês casam? Em março. Eu falei para ele, ainda falta 2 meses, ok? Vocês já ajoelharam e pediram perdão ao Senhor? Ele falou, não. Aí começou a chorar. Eu falei, então vai, pega na mão dela, ajoelha os dois, se conserta com o Senhor, porque o que você pecou não foi diante do pastor e da igreja, foi diante do Senhor. Olha o que esse jovem está dizendo. Eu pequei contra o céu, meu pai. Porque as leis que regem a minha vida não são as leis da tua casa. Eu quebrei mandamentos do céu. E quando ele disse, pai, eu pequei, está havendo algo chamado culpabilidade, que está dentro do plano da salvação, onde o Senhor fala em Lucas 24:47, e em o seu nome se pregasse arrependimento, para que houvesse remissão de pecados. Ele está dizendo, eu pequei contra ti. E quando ele confessa, é removido o pecado, e ele já está diante do Pai, se consertando e sendo recebido em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto que você conhece diz que o pai recebe o filho em casa. Isso são questões físicas terrenas, porque ele já tinha sido recebido por Deus, ele já tinha sido perdoado por Deus, ele já tinha entrado de novo na filiação, porque o que foi quebrado não foi na terra, mas diante do Senhor. Ele retorna. Não sei se você lembra, quando Davi, no Salmo 51, ele diz assim, pequei contra ti somente, pequei. Olha que inteligência. Inteligência, sabedoria espiritual, inteligência espiritual. O problema é que as pessoas querem se consertar só com os homens, mas eles não se consertaram com Deus. E o nosso negócio primeiro é lá com Ele. Nós temos que nos acertar com Ele primeiro. Porque as pessoas vêm, não, eu quero entrar em comunhão com a igreja. Eu quero saber se a comunhão com o Pai já voltou.
Porque se eu entristecer o pastor Heber, eu sei quando eu entristeço ele. Porque ele vai mudar a feição. O rosto dele já não vai ser mais o mesmo. Ele está triste comigo. Isso é visível, por quê? Isso é matéria. O nosso relacionamento já não fica mais o mesmo. Você sente isso num abraço, num sorriso. E quando você entristece o Espírito Santo, como é que você sente? Quando ele vai se afastando, você não sente mais a presença. O Filho está dizendo aqui: eis, o meu pecado foi contra os céus e diante de ti, que é o representante aqui na terra como meu Pai. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 9, a parte B do texto, você lembra de José? O que José disse para o Senhor? Ele vai dizer a seguinte coisa: Potifar me deu tudo que tinha na mão. Faria eu uma coisa má e pecaria contra Deus. Olha outro texto do Antigo Testamento. Eu pecaria contra Deus. Então o conserto, o relacionamento de volta que foi perdido, não são com as pessoas apenas na terra. Nós devemos pedir perdão e nos consertarmos com as pessoas e com a igreja. Com certeza com os nossos pastores, com certeza. Deus colocou as autoridades sobre nós. Mas nada disso tem valor se primeiro, quando você se levantar, você olhar para o céu e dizer: eu pequei contra os céus. E o pai já via esse filho sendo recebido. Ele já tinha entrado em casa há muito tempo. Antes dele chegar, ele já tinha entrado em casa. Porque o pai já havia recebido em casa. Essa oração, ela tem teologia. Essa oração é uma confissão verdadeira. Porque nela tem necessidades essenciais para uma vida espiritual fortificada. Então ele vai dizer: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Irmão, e ele foi. Então se levanta quem está caído. Que Deus possa, só com o nome do pão, só com a lembrança do pão, levantar o que está caído. Sabe por quê, meu irmão? Eu quero, e nós queremos, todos nós queremos o carinho do Pai. Queremos o abraço do Pai. Queremos estar na casa do Pai. Queremos a segurança do Pai. Queremos a santidade do Pai sobre nós. E isso nos chancela como filhos. Quando nós refletimos o que está no Pai. Quando nós queremos a casa do Pai. Queremos estar da volta na casa do Pai. O aconchego do Pai, o abraço do nosso Pai. E sentar à mesa com o nosso Pai. E a Bíblia diz para nós que o Pai vendo de longe, o Pai tem compaixão dele. E agora o interessante, uma coisa muito interessante também, é que a terra era distante. Ele estava com fome. Irmão, e caminhar, porque ele não tinha nada. Eu e você somos inteligentes. Ele voltou sem burro, sem animal, sem carroça, voltou sem nada. O camarada voltou a pé e com fome. Você já fez caminhada com fome? Eu não fui uma pessoa muito... Meu pai não era uma pessoa rica, não. Eu caminhava alguns quilômetros para ir para a escola. E eu já caminhei com fome. É muito ruim. É muito ruim. Você voltar da escola... Não tinha merenda na escola e não tínhamos dinheiro para comprar na escola, e você voltar alguns quilômetros a pé para casa com fome, você fica fraco. Mas só a lembrança do Pai, só a lembrança do pão deu força para ele caminhar. Só a lembrança do pão deu força para esse moço retornar. Então o pai de longe o abraçou, né? E então o pai ele dá aquele abraço nele. E o pai já está com as coisas preparadas. E o pai fala uma coisa. Você lembra dos elementos? Nós não vamos caminhar, para a gente não terminar muito tarde. Eu quero ir dentro do texto que eu quero trazer para nós hoje, aplicação pessoal. O pai, quando vê de longe, tem compaixão. O pai não fecha a porta. Tem gente que muitas vezes fala: se você passar por esta porta, nunca mais volta. Já escutei tratamento de casais por aí que diz assim: se você, pastor, ele disse para não voltar mais. Não faça isso. Não feche a tua porta por onde o milagre de Jesus vai voltar. Deixa a porta aberta, meu irmão. Deixa a porta aberta. O pai o recebe com alegria. E o que ele estava pensando? Rapaz, no mínimo
um sorriso meio no canto da boca, vai abrir lá para eu poder voltar para casa, e eu estou retornando para casa. Ele retorna. Agora, olha o pensamento dele. Ele diz assim: pai, e treina, do versículo 18, ele diz que levantar-me-ei, e disse que não seria digno de chamar teu filho. E no versículo 20, o texto vai dizer que levantando-se foi para o pai. Então vinha ele longe, quando o pai o avistou, se compadeceu dele, correu, o abraçou e o beijou. Recebeu com carinho, recebeu com compaixão, recebeu com amor aquele filho que estava longe. Mas aí o pai, ele fala alguns elementos. Ele diz assim: traga depressa me traga a roupa. A primeira coisa que o pai pede é a roupa. Porque o filho estava voltando com cheiro de porco, com sujeira de porco. E o pai é santo, e o pai não se mistura com o que é sujo. Escute isso. Nós recebemos todos, mas não recebemos tudo. Vou repetir. Nós recebemos todos, mas não recebemos tudo. Essa troca de roupa é quem volta para o pai tem que mudar a vida. Não pode. Nós estamos recebendo gente drogado, com prostituição. Recebemos. Aqui é o lugar de receber. Receber eles. Mas quando chega, evangelho é mudança de vida, meu irmão. Evangelho não é você vir para a casa do pai. Não é isso. Não é vir para a casa do pai. É voltar para o pai. Eu vou repetir. Ele não estava voltando para a casa do pai. Ele retorna para o pai. Uma vez eu me perguntei: por que a gente vê algumas pessoas chorando na igreja? Congresso, então, é uma maravilha. Porque congresso é festa, né? É um pula-pula. É gente pulando, é gente se jogando, é gente... E a cantora, e pai. E quantos se converteram? Rapaz, se converteu 50. Cheio de piercing, de não sei o quê, de doideira, de tatuagem, de roupa esquisita, sensualidade do inferno, cheio de pecado. Voltou? Não é para casa do pai. Por causa da festa da casa do pai. É voltar para o pai. E quando volta o pai... Traz depressa. Demora não. Traz depressa que eu já abracei, já fiquei alguns segundos já com ele. E essa roupa tá... Traz aqui para mim, rapidinho, pastor, por gentileza. Traz a roupa, rápido. Traz a roupa nova. Roupa nova. Fala de mudança de vida. Não tem mais cheiro de porco. Não tem mais cheiro de chiqueiro. Não tem mais cheiro de lama. A roupa é branca. As vestes são brancas. É mudança de vida. Bebia, não bebe mais. Fornicava, não fornica mais. Adulterava, não adultera mais. Porque não está voltando para a festa da casa do pai. O motivo dele não foi a festa. A festa foi surpresa. Porque o pai faz festa quando o filho volta. O motivo é a casa do pai, não. Foi o pai. É retornar para o pai. E quem retorna para o pai tem que ter vestes brancas. Esse foi o motivo que ele escreveu para aquela igreja de Laodiceia. Você é rica, né? A região do Rio Lico, muito rica, né? Medicina, né? O pó frígio, né? Que curava os olhos, né? Uma cidade que tinha muitas fábricas têxtil. Era uma cidade que tinha minas de ouro e se achava rica. A igreja se achava rica. A igreja se achava rica. Tu diz que tu é rica, mas eu vou ter misericórdia de ti, porque eu te amo. Ouro refinado no fogo, colírio para que tu vejas, e roupa branca para que cubra a tua nudez. Não é voltar para a casa do pai. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Isso eu estou falando
Não é para a nossa igreja, isso é só um alerta para nós. Eu sempre falo lá, a gente não tem que viver de congresso. Eu falo isso com o jovem lá direto. Não, todo mundo, congresso, todo mundo vem. Pastor, eu não posso vir quinta-feira. Pastor, eu não posso vir quarta-feira, porque eu tenho faculdade, porque eu trabalho, porque é meu patrão. Chama para o ensaio do congresso. Você está vindo pela festa ou pelo pão? O congresso dura 3 dias. O pão está todo dia aqui. Todo culto que tem, ele está presente. O pão está aqui todo dia para nós. Então o nosso cuidado é, Senhor, eu falo isso na minha igreja, eu não quero gente voltando para a casa do Pai. Eu quero gente voltando para o Pai. E nem por causa da festa do Pai. Não é por causa da festa que o Pai faz. E os meninos são fera. Os meninos da minha congregação, da outra congregação. Irmãos, os meninos são fera. Eles preparam os negócios. E agora compraram outros negócios lá, e que ilumina, e que sai fumaça, que faz os negócios. Falei, e aí? Teve um, deixa eu contar aqui. Teve um que chegou para mim no gabinete, tinha voltado. Aí falou, pastor, eu vou tocar, porque eu já falei com meus amigos. Não vai não. Deus não mandou tocar, não vai tocar não. Não vai não. Mas pastor, o que eu vou fazer? Eu já falei. O problema é seu que você falou para os seus amigos. Você vai ficar sentado aí, ouvindo. O cara num fogo, meu irmão, por causa do congresso. Escuta essa aqui. Acabou o congresso, está aqui minha esposa, de frente comigo, que atendeu comigo no gabinete. Pastor, o que foi? Nós viemos confessar, ele e a namorada, que ela está grávida. Eu falei, e você queria tocar. Você então não voltou para o Pai. Você quer a festa que tem na casa do Pai. Que Deus gere em nós. Que Deus gere em nós o desejo que o filho pródigo teve. De estar à mesa com o Pai, comendo o pão que o Pai nos deu. Recebemos todos, recebemos. Mas como é que está? Como é que está a vida espiritual com Deus? Vivendo num mundo de um povo que não tem mais, não sente mais que entristeceu o Espírito Santo, meu irmão. Não sente mais a ausência do Espírito. Eu tenho uma dúvida, ou nunca teve. Aí eu vou ser duro demais. Porque eu só sinto falta da amizade do pastor Hélio se eu perder. Se eu não tenho mais amizade com ele, e cortar da amizade, eu tenho que dar um jeito dessa amizade voltar. Nós precisamos reatar a comunhão com o Espírito Santo. Precisamos sentir fome do pão. Precisamos ter vontade de sentar à mesa e ter fome do pão. Jejuar pelo pão. Jejuar dizendo, eu estou com saudade de ti, pão do céu. Eu estou com vontade de sentir você, pão do céu. Eu quero caminhar contigo, pão do céu. Eu quero sentir desejo de comer o pão. O nosso relacionamento com Deus, da nossa religião, do cristianismo, é diferente. Nós não vivemos apenas por doutrina que a nossa religião nos traz. O nosso é diferente, é comunhão com Deus. É um Deus que quer comunhão com o Filho. É um Filho que tem que ter comunhão com o Pai. Essa é a diferença. Você estruturalmente e eu somos igualzinhos os homens do mundo. Espírito, alma e corpo. Qual é a diferença? Reatou com o Pai. E quem reatou com o Pai? O pão. O pão nos reatou com o Pai. O pão retornou. Não foi para me dar carro novo, casamento, até dá. Mas foi para me reatar com o Pai. É ter comunhão com o Pai outra vez. Amém, meu irmão? Teve festa, teve alegria. Mas a verdadeira alegria não é com o bezerro, é com o pão. Porque a festa, ela é legal. Mas o motivo da minha volta, o motivo da minha festa é estar com o pão. Note que ele sai pelas fortunas, pelos prazeres da carne. E ele volta
apenas pelo prazer de ter o pão. O pão, olha o que o diabo faz. O pão que ele comia todo dia. Você já viu como é que tem aqui? Graças a Deus, nós temos um pastor que Deus tem guardado até aqui, vai guardar em nome de Jesus. Meu irmão, tem gente que fala assim, enche a igreja, pastor. Sabe como é que tu faz para encher a igreja? Faz isso, faz aquilo. Anda nessas novidades do mercado da fé. Tem gente por aí, irmão, que fala isso aí para os pastores. O camarada não vem pelo pão, não. O que é o pão todo dia? É todo dia quando ele sobe aqui, ou quando ele dá oportunidade a outro, que vem pelo Espírito Santo e traz uma palavra para alimentar. E quando eu saio de casa, eu falo assim, vou ter com o pão. O pão está lá, o pão da vida está lá. Eu vou glorificar o pão da vida. Quem vai pregar? Não sei. Quantos cantores vão ter? Não sei, não me interessa. Quem eu quero está lá. O motivo de eu estar lá é o pão. O motivo de eu estar lá é o pão. E quando a igreja retornar, os cultos de orações vão estar cheios, porque vão atrás do pão. Oh, meu irmão, outro dia eu saí voado, disparado, atrasado. Irmão, veio uma vontade, uma fome. Eu falei, Deus, eu saí sem orar. Deus, eu saí sem falar contigo. Está faltando alguma coisa. É isso que a igreja precisa voltar, meu irmão. Eu simplesmente, o pastor dizia, amanhã tem oração. Amanhã é quarta-feira, tem oração. Eu estou com fome do pão. Eu vou me ajoelhar para buscar o pão. Eu vou estar com o pão, porque estou com fome do pão. Eu quero estar com o pão. Pessoas jejuam para pedir coisas, mas o jejum é quando você sente fome do pão do céu. Eu quero jejuar, eu quero um pouquinho mais do pão do céu, para esse pão. Hein? Aí, agora eu pergunto para você, eu já vou terminar, vou correr para terminar. Ele pediu apenas o pão. Sabe por quê? Ele sai pelos prazeres do mundo, o dinheiro é a passagem de ida, e volta apenas pelo pão, porque o coração começa a estar limpo. Quando o coração está limpo, o pão basta. Quando o coração está limpo, o filho fica dentro de casa, não para o bezerro cevado, mas pelo pão. Por isso que o pai disse para o outro filho, eu sempre tive contigo. O pai representando Deus, eu sempre tive contigo. Você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Você não está experimentando esse pão porque teu irmão voltou pelo pão. Ele sentiu falta do pão. Amém, meu irmão? Os prazeres da carne o levou, os prazeres do mundo o levou, mas ele precisava voltar, porque o pão vem do Pai. Quando o pão da casa saciar minha fome, estarei pronto para receber muitas festas e muita alegria. Mas eu preciso, na tradução, na linguagem de hoje, eu gosto muito daquele texto, Salmo 34. Eu dei o texto para você, meu filho, coloca aí, nova tradução na linguagem de hoje. Não sei se eu anotei aqui. Consegue? Anotou ou não? Se não anotou, procura aqui. Anotou não? Acho que eu anotei ela aqui em algum lugar. O texto é assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele então satisfará o desejo do teu coração. Quando toda a minha vontade está onde? No pão. No Senhor, que é o pão. Então, aí Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas o meu desejo primeiro é o pão. Eu quero estar no pão. Eu quero estar com o pão. João, capítulo 4, versículo 32 e 34, ele diz assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí eles falaram assim: alguém trouxe comida para ele. Que comida é essa? Aí no versículo 34 diz assim: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Amém, meu irmão? Quando os nossos prazeres, eu quero ler para a gente terminar, para a gente orar. Êxodo capítulo 16, versículo 14 e 15. Aí já pode botar em seguida os outros textos para a gente terminar. E quando se apavorou o orvalho que caíra da superfície do deserto, eu vou ler no meu aqui. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava ali uma coisa miúda redonda,
miúda como a geada sobre a terra. Versículo 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Parece que as coisas vão se repetindo, né? Estamos vendo hoje num tempo na igreja que o povo não se saboreia com o pão, só não tem que ter uma novidade, tem que ter um negócio diferente, tem que ter umas coisas doidas, sei lá o que é isso, uma coisa mística, tem que ter uma coisa diferente, não pode. Lembra que eles falaram, Deus mandou o pão, olha que Moisés disse, esse é o pão que Deus do céu, me dá a cebola, eu quero a cebola, eu quero o Egito. Parece que as coisas vão se repetindo. João capítulo 6, versículo 31 ao 35, vamos ler. Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O que eu preciso já está aqui, a mesa está posta, o pão está aqui, ele está aqui. Aleluia. Eu não preciso de mais nada, porque eu tenho pão. O pão anda contigo, sacia você. O pão te dá vida, o pão te alimenta. É andar com certeza pelos vales, que o pão está contigo. É andar com certeza, meu irmão, na alegria, na tristeza, eu tenho pão. O pão foi dado, dele mandou o pão que me deu vida. O pão que sacia a minha fome já foi dado e eu recebi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, os milagres que Jesus fez, todos eles apontavam. Quando diz assim, para o cego, para dar vista ao cego, ele está dizendo, sabe o quê? Naquele milagre, eu sou a luz do mundo. Já viu um pão que não mata a sua fome, mas um pão que dá luz ao mundo? Quando ele ressuscitou Lázaro, ele estava dizendo, eu sou a ressurreição e sou a vida. Meu irmão, escute isso, quando ele multiplicou o pão, ele estava dizendo, eu sou o pão da vida. É isso que ele faz, porque ele é o meu pão. E nessa noite, ele quer uma igreja satisfeita com o pão. Que o pão satisfaça, que a sua felicidade esteja nele. O apetite para comer o pão. E o pão nos basta. Senhor, mostra-nos o pão. Eu sou o pão da vida. Amém? Não vai ter mais fome nem mais sede. O pão está aqui.